Porque, gente, o negócio tá tão complicado e eu tô falando muito sério. Mesmo na pior da situação, gente, quando a gente volta, o nosso país ele ainda é casa, ele ainda é parte da nossa identidade. Essas últimas semanas tem saído algumas notícias sobre protestos contra o turismo aqui na Espanha e também em Portugal. E eu vi alguns brasileiros falando que gringos, venham para cá que a gente quer receber o dinheiro de vocês. Mas será mesmo que a gente está preparado para isso? Será que o Brasil realmente gostaria de passar pelo que está passando nesses países? Vamos ver, até o final do vídeo você vai tirar suas conclusões. Para você que não está entendendo nada, primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sou a Júlia, sou brasileira orgulhosa e apaixonada pela Espanha, vivo aqui em Málaga e hoje eu vou explicar para vocês essa situação e mostrar o centro de Málaga para vocês terem uma ideia do que está acontecendo por aqui. E eu vou levar vocês para dar um rolê no centro de Málaga. Vocês vão conhecer a cidade sem sair da poltrona aí. Então, por favor, já vai deixando o like ou vai comentando o que vocês gostariam de ver aqui em Málaga, na Espanha ou na Europa, né? Que eu vou estar por aí. Para entender a situação, a gente precisa entender o que essas pessoas que estão protestando estão pedindo. Elas pedem por redução do número de turistas, pela proibição de novos aluguéis, o acesso à habitação acessível e estável, proteção ambiental e sustentabilidade, redistribuição justa da renda turística, regulamentação efetiva e fiscalização rigorosa, preservação da identidade cultural. A gente pensa que diminuindo o turismo, necessariamente a gente diminui a quantidade de dinheiro que entra no país. Mas por que vocês acham que os moradores iriam pedir para diminuir algo que gera trabalho e renda para eles? Essa é a questão, gente. O turismo, quando ele fica muito massificado, uma cidade, quando ela fica muito na moda, e nesse caso, né, a gente está falando basicamente de um país inteiro, que é o caso da Espanha e Portugal, pessoas de outros países começam a querer investir no turismo desse país em questão, porque sabem que esse é um ramo que traz muito dinheiro e muito lucro. E quando nós pensamos na Espanha, né, gente, nós pensamos que, como brasileiro, né, a gente vê um país rico, mas a grande verdade é que, em comparação à Alemanha, Suíça, ele é um peixe pequeno. Tanto, gente, que uma das coisas que os espanhóis pediam era pelo fim do Golden Visa. O que era o Golden Visa? É um visto que permitia a residência permanente a estrangeiros mediante investimento significativo, ou seja, pessoas que não tinham direito a viver aqui na Espanha, mas elas poderiam investir, e a gente está falando de 500 mil. Vocês acham que não tem morador de rua na Espanha? Vai segurando. Então a gente está falando de 500 mil euros, 1 milhão de euros, tá? E assim eles conseguem obter um visto para poder morar aqui legalmente. Porque muitas empresas, principalmente da Inglaterra e tal, o que elas fazem? Elas sabem dessa especulação imobiliária, né? Elas vêm aqui para Málaga, por exemplo, e compram, às vezes, prédios inteiros para anunciar no Airbnb. Mas assim, gente, esse visto, ele foi cancelado em abril, tá? Ele já não tá, ele tá desativado. Então, a partir de abril já não pode mais fazer esse visto. Então, esse foi um ganho, foi um acerto aí, resultante aí desses protestos, tá? Isso já entra nesse tópico da redistribuição justa da renda turística e também do acesso à habitação acessível e estável. Porque o Airbnb, ele paga muito mais para os proprietários dos apartamentos, né? Ou seja, você tem um apartamento aqui, você vai alugar o seu apartamento aí por 1.000 euros por mês. Mas vai chegar na temporada, você vai alugar por 1.000 euros a cada 4 dias. Então, para você, acaba compensando muito mais o Airbnb. Só que você não é o espanhol, né? O você, no caso, são as empresas gringas, são os gringos que vêm de fora para investir aqui. Porque o espanhol, ele não tem 500 mil, 1 milhão de euros para investir aqui.
Vocês entenderam? Para vocês terem uma ideia, em Barcelona, entre 2007 e 2019, foi feito um cálculo que constatou a queda de pelo menos 45% da população residente. Por isso, gente, tem muito lugar, muita notícia que vocês vão ver, que as pessoas estão reclamando de não ter nem vizinho, tá? Que você imagina, cada dia você vai ter alguém diferente aí no seu prédio, no seu edifício. E assim, também tem que levar em consideração que os turistas muitas vezes é complicado, né? Eles vêm, fazem barulho, principalmente aqui em Málaga, que é uma cidade de festa. Eles mijam nas paredes, eles vomitam, eles gritam, eles jogam bola, já aconteceu. 1 da manhã eu acordar porque tem gente jogando bola. Ninguém dorme. Então, além disso, as pessoas não têm nem vizinho, entendeu? Elas não têm nem como pedir uma xícara de açúcar, sabe? Em maio de 2025, o Ministério da Proteção ao Consumidor da Espanha ordenou a retirada de mais de 65 mil anúncios ilegais do Airbnb, gente. 65 mil anúncios. Eu amo essa rua, tá? Só para deixar claro para vocês, 65 mil anúncios ilegais, gente, no Airbnb. Para pensar. É muita coisa. E eles foram retirados por falta de licença ou dados incorretos. E essa é justamente uma das coisas que os espanhóis têm pedido, que é a regulamentação e fiscalização. Porque pensa, desses 65 mil casas ou apartamentos, eles poderiam estar sendo habitados por residentes daqui, tá? Ou por pessoas que realmente pagam os impostos locais, pagam os impostos, né? Muitas vezes do turismo. E também acontece que muitas vezes essas casas que estão anunciadas no Airbnb não estão pagando nenhum imposto. Elas estão totalmente desregularizadas e o governo não fiscaliza isso. O que eu acho mais triste dessa situação é quando eles estão reivindicando pela falta de cultura local, é muito sério, tá? Essa perda da identidade cultural, eu não sei se você reparou, mas enquanto eu tô aqui andando, a gente vê pouca loja espanhola, tá? A gente vê, mas a gente vê bem pouco. E geralmente elas são franquias, tá? O que a gente mais vê é loja de souvenir, bar turístico. A gente vê muito anúncio em inglês. E agora eu quero que vocês imaginem no Brasil, tá? Na cidade de vocês aí, o centrinho, nos lugares onde você geralmente frequenta, os bares, as baladas, o supermercado, o banco. Agora você imagina que tudo isso muda num tempo aí de 5, 10 anos. Está chegando aqui na catedral, tá? O seu aluguel triplicou de valor. E além disso, a cada 6, 8 meses, você tem que mudar de casa. Porque o dono do apartamento pediu para você sair para ele poder alugar no Airbnb. Quando você vai lá escutar o seu pagodinho, o seu bar favorito, não tá mais tocando pagode. Tá tocando música eletrônica. E essa música, ela tá na cidade inteira, basicamente. Você quase não encontra nenhum pagodinho aí, né? Nenhum sambinha. E para piorar, além de tudo, esses bares estão 3 vezes mais caros. O garçom não fala nem em português com você, ele fala em inglês. O cardápio não tem cervejinha gelada não, gente. Não tem caipirinha, não tem pastel, não tem porçãozinha de mandioca. No cardápio, agora você imagina, sei lá, comida de outros países. E não do Brasil, tá? Pensa nisso. As lojas que você estava acostumada a comprar não estão mais. Você não tem nem vizinho, basicamente. Você vai para a praia tá suja, porque a quantidade de pessoas é tão grande que é impossível você também controlar essa quantidade de sujeira. O centrinho da sua cidade se converteu num lugar cheio de vômito, xixi. E aí você vai e decide ir morar nas montanhas, né? Numa cidade menor, não tão turística. Mas aí você descobre
que agora o turismo também está nas montanhas. Então nem mesmo nos lugares mais remotos você consegue viver com paz. E você, por fim, é obrigado a mudar de país para buscar melhores condições de vida, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Nós brasileiros, nós latinos. Mas a gente faz isso por outras questões também, né? De segurança, política, enfim, várias outras coisas que também não cabe aqui nesse vídeo. Mas uma coisa que a gente tem certeza, gente, é que quando a gente voltar para o nosso Brasil vai continuar lindo. A nossa música vai continuar intacta. A nossa comida vai continuar sendo a melhor e o nosso povo vai continuar sendo o que sempre foi. Mesmo na pior da situação, gente, quando a gente volta, o nosso país ele ainda é casa, ele ainda é parte da nossa identidade. Que é exatamente o que os espanhóis hoje não têm. Não tem identidade. Tudo aqui está sendo feito por gringo. Mas eu vou falar bem a verdade, gente. Eu não tenho síndrome do vira-lata, não. Eu não me sinto europeia por viver aqui. Mas esse é um país que me acolheu e me deu muita oportunidade, sabe? E eu respeito muito as pessoas daqui, a cultura. Eu principalmente não quero que isso aconteça no nosso país também. Tá? Então por isso que eu tô tentando passar minimamente essa visão. Esse outro lado, né? Que é o que muitas vezes não sai nos cortes virais aí do TikTok. E o que a gente pode fazer quanto a isso, né, gente? A gente não tem muita coisa para fazer, mas o que a gente pode fazer quando a gente vier visitar esses países, e isso já serve para todos os países, tá? A gente vai turistar, a gente dá preferência a consumir do comércio local. A gente buscar hospedagens regulamentadas, tipo hotel, hostel. E principalmente, gente, preservar a natureza, cuidar. Não ficar fazendo muita baderna, que eu sei que é difícil quando a gente está de férias, a gente quer curtir. Então a gente tem que respeitar, apreciar e principalmente incentivar a cultura local. Eu realmente fico triste em pensar que talvez a situação vai ficar cada vez pior. E eu nem sou daqui, gente. Imagina quem é daqui a vida inteira. Qualquer lugar, né? Nós brasileiros, a gente também, se não somos, tínhamos que ser. Muito orgulhosos, né? Olha que coisa mais linda. E aí o que eu entendo que o turista ele não tem nada a ver com isso. Isso não é problema do turista. E é muito importante vocês saberem que os protestos, o que a gente vê lá naqueles cortes e tal, não é o que realmente é, tá, gente? As pessoas estão protestando, em sua grande maioria, contra o turismo de massa e não contra o turismo, tá? As pessoas querem que o turismo continue, mas que isso não seja às custas dos moradores locais. Porque, gente, o negócio está tão complicado e eu tô falando muito sério. Mesmo que eles trabalhem, eles não têm dinheiro para comprar, para alugar um quarto. Porque só aluga para turista. Então, como que você vai ir turistar num lugar que não tem garçom, não tem motorista de ônibus, não tem cozinheiro, não tem nada. Então o que eles vão pedir? A diminuição da quantidade de voos, dos cruzeiros, dos apartamentos no Airbnb. Em Barcelona, a ideia é até 2028 o Airbnb ser totalmente excluído, tá? E é o que provavelmente outros lugares vão acabar fazendo também. Agora eu deixo vocês aqui com alguns vídeos da cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, comenta. Se quiser ver mais alguma coisa sobre Málaga ou sobre a Espanha, já sabem, é só me pedir. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.